O que não pode faltar em um processo de autocura emocional. Muito bem-vindas, bem-vindas! Hoje nós temos um tema maravilhoso, que tem muita coisa para trazer para vocês aqui. Eu quero já iniciar um pouco, trazendo um pouco do conhecimento sobre a própria palavra autocura, né? Eu falo muito sobre isso aqui. Na verdade, eu sou uma facilitadora da autocura emocional. E eu formo facilitadoras da autocura emocional na vida de outras mulheres, né? Essa é a minha missão. Mas o que é essa tal de autocura, né, Ju? Você fala tanto sobre isso. A autocura, essa palavra, ela significa a nossa capacidade de restaurar a nossa própria saúde. Ou seja, você, eu, nós temos a capacidade de restaurar a nossa própria saúde. Tem um livro, vou ver se eu lembro o nome da escritora, é uma médica, ela fala muito desse médico interno que nós temos, né? E claro, gente, nós temos uma tecnologia incrível dentro de nós de restauração. A questão é que nós não sabemos utilizar toda essa sabedoria da nossa natureza, né, a nosso favor, e pelo contrário, em vez da gente proporcionar um ambiente coerente à nossa própria autocura, à nossa própria cura, nós proporcionamos um ambiente ácido, estressante, né? Porque para a gente ter a autocura, a gente precisa proporcionar um ambiente coerente para isso. Só que por falta de conhecimento, muitas pessoas se perdem nesse processo de dor e sofrimento, né? Muitas pessoas se perdem no meio do sofrimento. É a mesma coisa quando nós estamos no meio do furacão. A gente não consegue ver o que está acontecendo. E aí é o momento da gente ter consciência que precisamos de uma ajuda, que precisamos de um apoio. Entra as profissionais da área, né? Nós, terapeutas especialistas no universo emocional feminino, nós temos um método terapêutico específico para mulheres, conhecimentos específicos para ajudar mulheres em seu processo de autocura emocional. Então, por isso que é chamado de autocura, porque quem se cura é você. Ninguém cura ninguém aqui. Nós somos profissionais facilitadoras desse processo. Nós direcionamos a mulher nesse processo, através de ferramentas, através de conhecimentos, através de técnicas. Isso é muito importante ficar claro aqui. Por quê? Porque é ela que faz todo o processo acontecer. Então a conquista é dela. Por isso, autocura. E alguns requisitos nós precisamos aqui para esse processo acontecer de forma assertiva. E um desses requisitos, eu vou falar que é um dos principais requisitos aí, é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Não existe autocura sem autoconhecimento. Quem aí já conhece uma frase que eu trago para vocês aí? A nossa cura se encontra dentro da nossa própria história. Eu amo essa frase. Essa frase vem em um momento de oração, de meditação. E ali na hora eu já escrevi essa frase já faz um bom tempo. É uma frase que representa perfeitamente o que é autocura, né? E principalmente o método TPM, porque o método TPM nós trabalhamos com o conteúdo que a cliente traz. Que conteúdo é esse? É a história dela. É a história dela. E sim, a nossa cura se encontra dentro da nossa própria história. Por quê, Ju? Porque doença significa conflito. E o que é esse conflito? É uma experiência não processada que gerou uma emoção residual, porque eu não consegui processar, né? E isso se tornou um conflito. E esse conflito surge através de uma experiência, de uma relação. A maioria das vezes acontece através de uma relação, de uma experiência com uma outra pessoa. E para nós, para o método TPM, esse conflito acontece na infância. Então,
Então, a doença da fase adulta, ou a sua limitação na fase adulta, ela informa que ali existe um conflito não processado, porque é só ponto do iceberg, e esse conflito ele vai se encontrar em uma experiência vivida em sua infância, na fase de vida intrauterina, ou talvez algo herdado da mamãe ou do papai, porque o papai também influencia aí. Só que a mamãe influencia muito mais. Por que a mamãe influencia muito mais? Aí entra outra frase que eu trago para vocês, né? A frase tem uma base aí, né? Todas as frases têm um significado profundo, por sinal. Quando a mulher se cura, gerações se curam com ela. Por quê? Porque o nosso principal ambiente, o primeiro ambiente nosso aí, o principal, é dentro do útero da mamãe, né? É ali em média 9 meses. E esse período é um período que é muito importante para nós. São formados os primeiros caminhos neurais, muitas aqui já sabem sobre isso. Caminhos neurais esses que nós levamos para a vida. Então, a mamãe, por ter esse vínculo muito maior com o bebê, com o seu filho, ela influencia muito mais a parte emocional do que o papai. E aí, quando a gente vai entender ali, como eu trouxe para vocês, do ambiente, a epigenética nos prova que o ambiente é capaz de modificar a nossa genética, de modificar as nossas células. E quando eu entendo tudo isso e eu faço bom uso desse conhecimento, eu aprendo a utilizar a minha tecnologia e passo a proporcionar um ambiente coerente com a saúde, porque é exatamente isso. O que é saúde? É a ausência de conflito. Saúde é a ausência de conflito. Saúde significa harmonia. E aqui entra por que é a ausência de conflito. Harmonia significa ausência de conflito. Para você ter saúde, você precisa ter harmonia. Para ter harmonia, você tem que ter ausência de conflito. E aí entra toda a parte do autoconhecimento aqui. Por isso que a nossa cura se encontra dentro da nossa própria história. Porque você se tornou aquilo que um dia te disseram. Nós somos um conjunto de informações. Tudo aqui em nós acontece, se movimenta através de uma comunicação. Informações o tempo todo em nossas células. E que quem governa isso aqui, né, é a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso coração. A gente fala tanto do cérebro e a gente esquece que, na verdade, o coração, ele tem um potencial muito maior do que o cérebro. Existe um instituto da Califórnia, Instituto HeartMath, e eles estudam o coração há muitos anos. E eles, ali nos estudos, eles descobriram que o coração, ele é intuitivo, ou seja, ele sente antes mesmo do que o fato acontece. E ele tem um campo energético. Quando a gente fala campo energético, parece uma coisa mística. Gente, isso é ciência. Por isso que você faz eletrocardiograma, eletroencefalograma. O que mede ali? Mede a frequência. Então, frequência é o que? A energia, né? E é um campo eletromagnético muito maior do que a parte do cérebro. Tanto é que eles falam que é possível fazer um eletrocardiograma em metros de distância do coração. Pegar a frequência do coração, diferente do cérebro. Olha que coisa mais incrível, né, gente? E aqui entra o porquê que a emoção tem muito mais poder do que a própria razão. A emoção tem muito mais poder do que a nosso próprio racional. Tanto é que quando você está em risco, o seu racional, ele desliga. Porque o seu emocional envia um comando para que você está em perigo e não tem tempo de raciocinar, não. Desliga ali o sistema, faz um movimento, parte límbica, sistema límbico do cérebro é hiperativado, ele sequestra toda a energia, todo o fluxo sanguíneo para ele, e ele faz ali a informação, a parte você fala assim,
Gente, o que tá acontecendo mesmo? Que eu pensei, não, você já correu. Quando você vê uma pessoa, sabe quando você tá na rua, que alguém corre e você nem sabe por que você tá correndo? Aí depois você fala assim, mas por que eu tô correndo? Você não raciocinou. Porque quem coordena o movimento é a emoção. Sim, a emoção é muito mais poderosa do que a razão. Aí entra uma questão aqui que eu adoro isso. E assim, é treta. Como diz o povo, é treta. Por quê? Porque quando a gente fala que a mulher ela é muito mais emocional do que o homem é mais racional, de fato é isso mesmo, fisiologicamente falando também. Tem muito mais predisposição, né? Aí tem mulher que fala assim, por quê? Porque não, nós também somos racionais. É claro, né, gente? Somos, com certeza. Mas nós temos muito mais predisposição para emoção. Isso não é ruim. Isso é maravilhoso. Eu já trouxe esse exemplo aqui para vocês. Quem é mamãe aqui sabe disso. Quando tem um filho lá pequeno, imagina 2 anos, começando, caminhando lá, aprendendo a caminhar, cai no chão. A mãe, ela chega primeiro, antes do que o pai. O pai, hora que chega, a mãe já passou até o remedinho, a criança já parou até de chorar, eu brinco isso. A mãe até já tá tudo ok, aí o pai chega. Por quê? Porque a mulher, ela tem muito mais essa parte emocional, com muito mais facilidade de ativar. O homem, essa parte de raciocinar ainda, ela acaba impedindo com que esse fluxo emocional, ele faz a função dele. E é importante as duas partes, né? Agora falando aqui da questão da importância da união das partes, o racional, ele é capaz de dosar a nossa parte emocional, que é muito importante, e por isso nós temos que estar ali, ó, em perfeita harmonia. A mulher, quando ela é hiper emocional, ela tem dificuldade de executar tarefas, ela tem dificuldade, sim, de raciocinar o melhor caminho, e ela fica presa, vamos lá, no medo, a insegurança. Por quê? Porque você não tá usando as duas partes, a parte de dosador emocional, que é a parte racional, para você. Um outro requisito, depois do autoconhecimento que eu trago para vocês aqui, é a vulnerabilidade. Entenda uma coisa, não existe autocura emocional sem vulnerabilidade. Gente, olha, é sério, eu senti isso aqui. Ó, você sabe como minhas alunas ficam me enchendo com isso, né? Eu fiquei arrepiada, eu também sinto isso, Ju. Porque é sério, quando eu falo alguma coisa aqui, que eu trago algo aqui pra vocês e que é realmente uma mensagem, uma parte da mensagem que é muito forte, eu sinto o meu corpo, ele fica arrepiado mesmo, eu sinto a força da mensagem. E agora falando da vulnerabilidade, eu senti isso aqui agora. Aqui entra o segredo de um processo de autocura. E por que às vezes alguns métodos aí não conseguem ajudar pessoas a conquistarem a sua autocura emocional? Por quê? Porque não acessa a vulnerabilidade, gente. Não acessa a vulnerabilidade. Talvez você vai falar sobre a sua dor e sofrimento, mas por dificuldade de mostrar a sua vulnerabilidade, acessar o que é vulnerabilidade? É a sua verdade, é isso que é vulnerabilidade. É a sua verdade, é aquilo que você está sentindo verdadeiramente. E quando você não se permite acessar a vulnerabilidade por achar que é fraqueza, por ter vergonha, aí você vai lá, vai falar daquilo que você quer falar. Eu vou falar só isso. E o método terapêutico que realmente acessa a vulnerabilidade, essa mulher, ela vai falar o que tem que ser falado. Ela vai falar o que tem que ser falado. E isso é muito importante. Tanto é que a gente fala muito sobre isso, nós, terapeutas especialistas em mulheres, que utilizamos o método TPM aí, a gente fala, se a mulher não se permitir passar pelo processo, ela não vai ter
Ela não vai ter assertividade. Ela não vai conseguir ter os benefícios de um processo terapêutico. Porque se ela ficar naquele lugar de eu vou falar o que eu quero, apesar que com o método TPM isso é muito difícil acontecer, porque o próprio método, ele desativa a mente crítica através do passo a passo, das ferramentas e das técnicas. Então aquela mulher, ela pode até tentar, lá na anamnese, ela pode até tentar na segunda sessão, mais 1 hora ela vai ter que desativar, porque o método, ele é muito assertivo para isso. Então, não pode faltar vulnerabilidade, gente. Vulnerabilidade é poder. Vulnerabilidade é a chave para a nossa autocura. A verdade liberta. A verdade liberta. E quanto mais você se permite acessar a sua verdade, de quem você é, de como você se sente diante daquela experiência que você traz ali para ser ressignificada, mais você terá recursos para se curar. Aí entra aqui, ó, tá, a vulnerabilidade, mas é somente isso? Não, é uma vulnerabilidade trabalhada. A gente usa a nosso favor essa vulnerabilidade. Não adianta também, isso já, claro, vai amenizar muitas coisas, porque a vulnerabilidade, quando ela realmente está ativa, essa mulher, ela expressa. Essa mulher, ela expressa. Sabe aquele momento, não sei se vocês já passaram por isso, ou alguma colega já chegou até você, uma separação e ela sempre assim, né, firme e tal, autossuficiente. Aí uma separação acontece, compensa que não, ela marca com você que tá precisando conversar com você. Amiga, eu tô precisando conversar com você. Aí chega já desabando. Aí ela começa a falar isso, aquilo, outro. Depois que passar esse momento, né, esse pico emocional, aí ela pode até pensar depois, falar, nossa, mas pra que eu falei isso? Nossa, que vergonha. Porque ali ela acessou a vulnerabilidade dela, a verdade dela. E nós, como facilitadoras da autocura emocional na vida de outras mulheres, a gente usa isso como conteúdo a favor da nossa cliente. Nós utilizamos isso a favor do nosso próprio processo de autocura emocional. Porque a terapeuta, ela tem ferramentas para isso. Ela precisa ter ferramentas para trabalhar com essa vulnerabilidade. E aqui entra, se a mulher chega até você, que é o perfil da maioria das minhas clientes, é a mulher bem racional, sabe? E aí, o que acontece? Ela chega, não, porque me indicaram você, Juliana. Me indicaram, eu vim saber se realmente vai poder me ajudar, mas eu não acredito nessas coisas, não. Eu acho o máximo. Eu não acredito nessas coisas, não. Eu falei, tudo bem, você não precisa acreditar, não. O que você precisa fazer é se permitir e realmente fazer o que tem que ser feito. Senão, não vai resolver, não adianta nada. Compensa que não, primeira sessão, tô segurando firme. Segunda sessão, até que eu tô segurando, chega em entalar. Na terceira sessão, ela já muda. Ela já muda. Quantas vezes em técnica, eu falo comigo mesma ali, falei, graças a Deus, Senhor, agora eu estou falando com quem eu preciso falar. Agora eu acessei o que preciso acessar. Porque ela desarma. Aí ela desarma aquilo que ela não falou pra ninguém. Quantas vezes já me falaram, Ju, eu faço terapia há 5 anos. Eu nunca falei isso que eu tô falando pra você. Por quê? Porque ela não permitia acessar a sua vulnerabilidade e não tinha resultado. E aí, o que adianta? Não tinha resultado. Mas, quando ela realmente é direcionada em uma ferramenta que realmente é assertiva, não tem como, ela não vai fugir. Ela pode fugir, sabe como? Não voltando pra terapia. Ela foge assim. Mas na terapia, na sessão, ela não foge, não. Com método TPM, não. De jeito nenhum. Então, é algo muito importante para a autocura dessa mulher,
né? Que é a vulnerabilidade. E nós aprender a utilizar a nossa vulnerabilidade a nosso favor. Não é simplesmente entrar, tô na vulnerabilidade e me coloco como vítima. Não, não é isso não, tá? É realmente aceitar o seu momento, liberar essa emoção residual, que é um dos requisitos aqui, né? Um dos requisitos, o que não pode faltar em um processo de autocura emocional é a liberação emocional. Porque o que causa doença, meninas, presta bem atenção aqui. O que causa doença é a emoção represada. É isso que causa doença. Porque se você passou por uma experiência estressante, que é um trauma, lá na sua infância, você não conseguiu processar, você nem tem recursos talvez para processar isso. Você sentiu uma emoção, a emoção foi acionada. Como eu não consegui liberar essa emoção, porque eu não expressei essa emoção, ela vai ficar ali, represada. E por isso que forma uma memória disfuncional ao longo prazo. Se tem memória ao longo prazo, tem uma emoção. Porque a emoção é a seladora da experiência. Entende? Então tem que ter liberação emocional. Se não tiver liberação emocional, é muito difícil você conquistar a sua autocura emocional, porque tem que liberar aquela emoção. A partir do momento que eu libero aquela emoção, aquele caminho neural hiperativado, que é a memória antiga aí, ela é desativada, ela perde força, porque quem dá força à memória é a emoção. Por isso que às vezes eu falo aqui pra você, me fala uma experiência da sua infância aí. Você vai falar uma experiência ou positiva ou negativa, que tem uma emoção, né, ali, uma emoção saudável ou uma emoção ali que se tornou disfuncional. Porque, na verdade, a emoção, se fica saudável ou não, é a proporção dessa emoção, né? E como você processa essa emoção. Por exemplo, o medo. Tem gente que fala que o medo é ruim. O medo não é ruim. A tristeza é ruim. Não, nenhuma emoção é ruim. A questão é que nós não sabemos lidar com as emoções. As emoções, gente, cada uma tem sua função. Cada uma, a tristeza tem sua função, o medo tem sua função, a raiva tem sua função, a alegria tem sua função, o amor tem sua função, o nojo tem sua função. Todas essas emoções têm sua função. O outro requisito aí, depois da liberação emocional, eu libero a emoção, eu consigo desativar um caminho neural que antes era privilegiado, tá? Aí entra a ressignificação. Não tem como, não pode faltar processo de ressignificação. Eu acho muito interessante quando muitas alunas mesmo trazem isso. Ju, o método TPM acelera tanto a autocura, o processo é rápido. Por quê? Porque é totalmente pensado, é totalmente estruturado, é um passo a passo, cada sessão complementa a outra, para promover a autocura emocional. Então, tudo que eu tô trazendo aqui para vocês está dentro do método TPM, por isso é a minha base, né? A minha referência por sinal. É claro, tem outros métodos? Tem outros métodos. Agora, específico para mulheres, eu desconheço. E dentro dessa ressignificação, entra o acolhimento da nossa história. Deixa eu falar uma coisa. Você tá no sofrimento emocional. Não adianta, você pode tomar qualquer que seja o remédio. O remédio vai tratar sintomas, mas a causa não. E essa causa se encontra na sua história. E não tem como conquistar a autocura emocional sem acolher sua história. Por quê? Porque você precisa proporcionar harmonia. Se você não acolhe a sua história, isso significa que tem conflito. E se tem conflito, tem doença. É de extrema importância acolher a sua história. Olha aí, voltando para o autoconhecimento aí. Só é possível fazer isso passando por um processo de autoconhecimento. A partir do momento quando você olha para a sua história com um olhar acolhedor, que entra um outro requisito aqui, que é se permitir acolher a sua história, você começa a entender que aquilo que você imaginou que era, não é.
Porque naquele momento do conflito, você não conseguiu processar a experiência e aquela imagem ficou distorcida em você. Gente, olha que coisa incrível. Nós tivemos Tira Dúvidas na segunda-feira. Veio um depoimento de uma aluna assim que emocionou todo mundo, sabe? Todo mundo. Na primeira sessão, ela não conversava com o pai dela há muitos anos. Há anos, eu tô falando de anos. Eu tô falando da primeira sessão. Gente, eu fico, meu Deus do céu, coisa mais linda. Eu não consigo nem entender, sabe assim? É o que os olhos não vê, não é os olhos humanos aí, é meio que difícil realmente entender a profundidade disso. Tem que sentir, é só não sentir mesmo. Ela falou que com uma sessão ela conseguiu ir em busca, ela foi de encontro ao pai dela, ela procurou o pai dela e ela conseguiu perdoar o pai dela. E ela conseguiu entender que, na verdade, ela tinha construído uma imagem distorcida do pai dela. O pai dela não era aquilo que ela imagina. Gente, isso pra mim, assim, é muito forte. É muito forte, muito emocionante. Isso aqui vale tudo. Eu falo que um depoimento desse pra mim já fala assim, Ju, tá cumprido. Tá cumprido, é isso aí, o caminho é esse. Você entendeu, porque não tem preço que pague algo libertador. E quantas mulheres se encontram prisioneiras da sua própria mente por estar guardando um conflito, né? De algo que não foi fato, de algo que ela foi distorcido. Entre o cuidado da mamãe, do papai, o que a mamãe fala para o filho sobre o papai, o que o papai fala para o filho sobre a mamãe. Gente, isso é muito sério. É muito sério, sabe? Eu falo que nossa profissão é uma profissão, nós temos que entender que nós temos uma missão de conscientizar também. Nós precisamos conscientizar sobre essa base que é a infância. É muito melhor a gente trabalhar com a prevenção do que tratar a doença, concordam? E essa prevenção tá iniciando aí a autocura emocional da mulher, porque é a primeira morada, é o primeiro alimento, é a que tá mais em contato com a criança, e na conscientização do pai e da mãe na educação. Aí sim a gente vai evitar muitas coisas. Aí sim, aí fala, Ju, mas não vai ter trabalho. Nosso trabalho é diferente, nosso trabalho é para prevenir. É muito melhor para conscientizar. Seria uma bênção, né, gente? Esse ponto aí de acolhimento. Outro ponto que não existe de jeito nenhum, a autocura emocional, é sem o acolhimento não somente da história, mas o seu próprio acolhimento. Se você não tem acolhimento por você, você vai ter dificuldade de conquistar a sua autocura emocional. Aqui, gente, mora um ingrediente que não pode faltar em um processo de cura que vem da autocura, que é proporcionar um ambiente tranquilo, coerente para a saúde. Por quê? Porque a gente, quando estamos doentes, né, o nosso corpo está estressado, existe um estresse ali para o corpo, entendeu? E isso iniciou em algum momento, existiu algo que estressou o organismo, seja um vírus, uma bactéria, uma experiência conflitante, né? E o que acontece? As nossas células, o nosso corpo, o nosso sistema imunológico aí, precisa de tranquilidade para restaurar. Por quê? Porque a função principal do cérebro é nos proteger, é sobreviver. Ou seja, se eu estou me vendo em risco, o meu sistema ele vai proporcionar recursos para atacar, correr
ou às vezes paralisar aí. É para sobreviver. Só que existe um movimento interno que precisa de um fluxo de sangue, que precisa de um fluxo de energia. E quando eu estou correndo risco, estou em um ambiente estressante, todo o mecanismo, todo o fluxo sanguíneo vai para as periferias do corpo para correr ou atacar. E as minhas vísceras ficam sem um fluxo sanguíneo saudável, fica sem energia, fica sem vitalidade. Então, esse ambiente acolhedor, por isso que a gente fala amor cura. O amor é a emoção mais acolhedora, é aconchegante. Tanto é que o amor não é uma energia de movimento. Não é uma emoção de movimento. Por isso que a gente fala, a gente só vai na dor, né? Por quê? Porque a dor gera emoção, gera raiva, gera medo, que são emoções de movimento. O amor é uma emoção de conforto, de acolhimento. É delicioso. Eu vou sair daqui pelo amor? Claro que não, o amor tá maravilhoso aqui. Por que eu vou sair daqui? Agora, a raiva, o medo, né? São emoções de movimento. Então, quando você proporciona um ambiente acolhedor, gostoso, o amor faz parte disso. E o amor cura. Cura. Tanto é que tem um estudo que fala que o amor próprio aumenta os telômeros, né? E que entra a vitalidade aí dos cromossomos. E aí entra, né? É o amor. Então, quando você está doente, aí entra a transtorno de ansiedade. Por que muitas pessoas do transtorno de ansiedade pode se tornar síndrome do pânico, pode se tornar uma depressão? Porque ela não consegue proporcionar um ambiente saudável para ela. Que ambiente é esse? É uma harmonia, está tudo bem, eu não estou correndo risco. Porque esse risco, a maioria das vezes, ele é imaginário. Ele é ilusório, entendeu? E aí é ilusório. Vocês entendem? Então, é muito importante. Aí entra aqui, ó, mente sã, corpo sã. Mente sã vai te proporcionar essa saúde no seu corpo. E entra mais uma coisa, diminui sua mente, fluxo, e escuta o seu coração, porque o seu amor tá aqui. Gratidão pela presença, um beijo no coração e até a nossa próxima live. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.